Bem, então vamos lá. Acho que quem tinha de entrar para participar já. Vocês tiveram aula da Júlia antes? Ela gravou e daí ela mandou o vídeo pra gente. Ah, sim. Bem, então, dando sequência, pessoal, a nossa disciplina de Geografia Urbana e Industrial. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver, então, o que foi esse processo de modernização conservadora da agricultura brasileira e o impacto, né, dessa modernização nos processos no espaço urbano. Então, a gente vai observar o quão próximo é a modernização da agricultura brasileira, principalmente a partir dos anos 60, com a intensificação do processo de urbanização aqui no Brasil. Então, para essa aula, eu utilizei esse artigo, né, da Valquíria Kruger Correia e do César de Davi, né, que o título é A Política Agrária e as Transformações na Agricultura Brasileira, de 1960 aos dias atuais, que saiu na GeoSul, a GeoSul que é uma importante revista de geografia lá da UFSC, lá de Santa Catarina. Ela tem muita coisa interessante, né, de todas as áreas da geografia, né, para vocês que estão fazendo aí a pesquisa do TCC. É uma revista que tem muita coisa, muita pesquisa, muito resultado de pesquisa de grande relevância. E essa já é uma revista top, ela já é uma revista A2, então vale a pena vocês estarem conferindo os artigos que tem nessa revista de geografia da UFSC. Bem, aí a princípio eu coloco essa questão. Alguém de vocês sabe o que é a questão agrária? Né? Porque a gente vê muito por aí esse termo, questão agrária. Alguém poderia me falar o que vem a ser isso? A questão agrária está envolvida com a parte social, né? A parte de movimentos sociais, assim, da parte da terra, vamos dizer, o MS tem uma questão agrária. É, o movimento, todos os movimentos sociais seriam da parte agrária. Já agrícola seria a parte de produção, correto? Isso, exatamente isso, Tiago. A questão agrária, né, ela envolve então a questão do acesso, né, as formas de acesso à terra, né, toda a problemática que vem sobre o acesso à terra no Brasil e, né, consequentemente, vem toda, né, essa questão dos movimentos sociais do campo brasileiro. Então, o Thiago ele foi bem assertivo aí nessa colocação dele, né? E quando a gente se refere a agrícola, significa especificamente a tudo aquilo que é produzido, né, no espaço rural. Então, tem essa diferença, tanto que tem alguns cursos, né, de geografia que você tem na grade curricular, né, a geografia agrária e a geografia agrícola. Eu, na minha graduação, eu tive estas duas disciplinas. Então, questão significa o mesmo que problemática, né? Então, questão agrária significa o quê? Problemática agrária, que significa o problema de acesso à terra. Ou seja, então,
Isso também, quando vocês forem lecionar, vai chegar, né, uma parte do conteúdo, né, sobre a agricultura brasileira que vai ser mencionado aí esse aspecto da questão agrária. Desligou. Desliguei o telefone, o microfone do Thiago. O meu telefone estava ligado? É o microfone seu. Mas tranquilo, já resolvemos já. Então, a questão agrária, ela sempre teve presente, né, nos debates, tanto políticos quanto econômicos no Brasil. E isso foi uma discussão muito latente, né, principalmente lá nos anos 50 e anos 60, né, porque era o momento em que o capitalismo industrial ele estava avançando de forma mais intensa é, na sociedade brasileira, né? Então começou toda essa discussão a respeito da problemática do acesso à terra, né? Mas por que toda essa problemática? Porque junto com o avanço, né, desse capitalismo industrial no Brasil, começou ao mesmo tempo que o processo de modernização das técnicas da agricultura. Ou seja, então, no momento em que eu tenho, né, essa tecnificação do campo brasileiro, né, de todas as questões produtivas, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma mão de obra que vai começar a ser direcionada do campo para as cidades, né? Porque o campo ele passa a não conseguir dar conta de toda aquela demanda de mão de obra, né? Então essas pessoas elas passam a migrar para as cidades. Então por isso que nesse momento, né, anos 50 e anos 60, né, havia uma discussão muito calorosa, né, tanto no meio acadêmico quanto no meio político, a respeito do que se fazer com o campo brasileiro, com essa mão de obra que estava sendo liberada do campo. Então, isso foi algo que foi muito debatido por vários intelectuais durante esse momento da história brasileira, né? E o Estado, ele é, ele passou então a atuar principalmente a favor do setor industrial, né? Então a gente já traz toda aquela ideia, novamente recapitulando, né, a partir da Revolução de 30, em que eu tenho um novo pacto de poder entre o latifúndio capitalista com a burguesia industrial, que fizeram esse pacto e fizeram com que o Estado direcionasse, né, as suas políticas, a sua legislação para a construção desse setor industrial brasileiro forte e, ao mesmo tempo, a agricultura ela tinha que dar conta de fornecer os subsídios necessários para essas pessoas que passaram então a morar nas cidades e também de ampliar os seus produtos de exportação para que o Brasil conseguisse então divisas, conseguisse dólares para fazer a importação de máquinas e equipamentos que seriam então utilizadas no processo de industrialização. Então, a agricultura ela tinha então essas duas vias: fornecer divisas necessárias para o desenvolvimento industrial e, ao mesmo tempo, ampliar a produção agrícola, porque eu tinha uma série de pessoas que passaram a viver nas cidades e que elas não conseguiam mais produzir o seu próprio alimento como ocorria lá no século XIX e início do século XX.
né? Então, por isso que foi muito atrelado, né, essa política do Estado de você atuar em favor da indústria, mas ao mesmo tempo você dando esse subsídio para esses latifundiários capitalistas que passaram a compor esse pacto de poder no Brasil e que tinham no Estado brasileiro como uma ferramenta para gerir os seus interesses. Então, é dessa forma que se conduz toda essa conjuntura, né, política e econômica brasileira a partir, né, dos anos 30 e que se intensifica esse processo de mecanização e intensificação das tecnologias no campo, que se dá justamente nesse momento. Então, só recapitulando um pouco sobre toda a problemática do acesso à terra no Brasil, a estrutura fundiária brasileira, né, desde o a estrutura fundiária brasileira, né, desde do início, né, da sua história, ela sempre se estabeleceu a partir do domínio da grande propriedade rural. Né? O que isso significa? Se a gente pegar lá durante o Brasil colônia, a gente vê, né, como que o território brasileiro foi dividido, né, lá nas capitanias hereditárias, né, depois teve o regime, né, das sesmarias. Então, tudo isso compõe o quê? Compõe uma estrutura fundiária que já nasceu a partir de grandes propriedades e concentradas nas mãos de poucas pessoas. Né? Então, se a gente observar, né, como que se deu o período colonial brasileiro e como que a terra ela foi distribuída, né, as principais pessoas que possuíam esse meio de produção, né, esse meio de produção que é a terra, eles eram o quê? Eles eram antigos fidalgos lá de Portugal, ou seja, eles eram pessoas bem próximas da coroa portuguesa. Então, por isso que eles conseguiram esse acesso à propriedade à terra aqui no Brasil. Né? Então, vejam que desde o período colonial essa estrutura fundiária brasileira ela é altamente concentrada e principalmente por domínio de grandes propriedades rurais. Ou seja, então isso é algo que vem se arrastando no Brasil desde o período colonial. Né? Passou pelo Brasil Império, até no Brasil República, e a nossa conjuntura, os nossos elementos políticos e sociais, a gente não conseguiu fazer uma ruptura dessa lógica de concentração da terra. Então, a gente observa que, ao longo da nossa história, né, desde o Brasil República, né, essa intensificação da concentração de terras, ela foi muito mais profunda e tendo no Estado brasileiro como uma das principais ferramentas, né, de conduzir essa legislação para esse elemento concentrador. Né? Lógico que ao longo da história do Brasil e República, a gente vê alguns momentos, né, em que se tentou fazer uma redistribuição muito, muito pontual, né, da terra no Brasil. Né? A gente vê algumas experiências, né, de distribuição de terras, né, durante o governo do Sarney, né, nos anos 80, depois com o governo do Fernando Henrique. Né? A gente tem aqui no Paraná, né, não sei se vocês conhecem o programa das vilas rurais, que foi feito pelo Jaime Lerner nos anos 90, também foi uma tentativa, né, muito fajuta
de tentar distribuir terras para a população, mas eram programas que não tinham força política e social para se manter, né? Porque o próprio Estado ele não dava subsídios para que essas pessoas elas se mantivessem no campo e conseguissem produzir, né? O problema no Brasil não é somente você ter um pedaço de terra para plantar. É necessário todo um conjunto de políticas, né, de crédito e de tecnologia e de pesquisa para você dar subsídios para que essas pessoas, esses pequenos proprietários rurais, eles consigam se inserir no mercado, né? Porque queira ou não, você, conforme a gente vê as engrenagens do capitalismo hoje, né, é muito difícil um proprietário rural ele conseguir produzir tudo, né, para sua própria subsistência, né, sem ter que recorrer à comercialização de uma parte da sua produção, né? Então, é justamente essa necessidade de você comercializar uma parte da sua produção que se encontra o principal problema, né, da estrutura agrária brasileira, que depois ele vai se intensificar e vai resultar na expulsão de várias pessoas do campo e que vão morar aí nas cidades. Então, as principais características, né, da economia brasileira foram, como eu já disse, a grande propriedade, a monocultura, a mão de obra cativa, a produção para exportação e a destruição dos recursos naturais. Ou seja, então, prestem bem atenção em todos esses elementos, né, que compõem o quê? Que compõem essa conjuntura da problemática do acesso à terra aqui no Brasil. Então, se a gente, né, pegar os antecedentes, né, do Estado concentrador de terras no Brasil, a gente já vai observar, né, desse aspecto da legislação produzida pelo Estado brasileiro para você manter essa estrutura de concentração de terra, ela começa lá desde o período da independência, né, de 822 a 850, quando foi promulgado o quê? Foi promulgado a Lei de Terras, né, que cresceu a posse da terra por parte, né, que uma parte, né, ela cresceu a posse de terra de pequenos agricultores, sem contudo afetar a estrutura agrária. E foi marcado aqui pela monocultura cafeeira e explorada com a mão de obra escrava, ou seja, então essa lei de terras, um dos marcos regulatórios que ela colocou foi que você só poderia ter acesso à terra se você pudesse comprar essa terra, ou seja, então foi um processo totalmente diferente, né, do que ocorreu lá nos Estados Unidos, quando teve lá uma redistribuição da terra, né, que daí originou os pequenos agricultores familiares lá nos Estados Unidos e que depois se tornaram grandes produtores, né, de gado e também de grãos. Então, no Brasil, né, foi ceifado, né, de boa parte da população esse acesso à terra, né? Então, só lembrando que a partir desse momento, né, quando eu tenho o processo de extinção do regime de trabalho escravocrata, eu tenho uma liberação de um grande número de pessoas, né, que antes eram escravas e que depois se tornaram livres. Mas, infelizmente, essas pessoas elas não tinham um capital acumulado para ter acesso à terra. Ou seja, então uma parte delas acabou ficando, trabalhando nessas propriedades rurais com um salário muito baixo, e uma outra parte, né, dessa população negra foi para as cidades e começou então a se estabelecer nas periferias, né, dos grandes centros urbanos ainda no
século XIX. Então, quando a gente chega na proclamação da República em 1899 e também lá no período da República Velha, que vai até 1930, a gente tem o quê? A gente tem um quadro político brasileiro que era dominado principalmente pela oligarquia cafeeira, ou seja, então pelo fato do Estado brasileiro ser dominado por essa oligarquia cafeeira, não iria se estabelecer, né, dentro do quadro estatal brasileiro uma política de redistribuição de terras. Então, por isso que em todo esse período a gente não viu nada, nenhum programa relacionado à distribuição de terras, né, que gerasse uma nova estrutura fundiária no Brasil. Por quê? Porque o Estado brasileiro estava vinculado a essa oligarquia cafeeira que, nesse caso, queria manter essa estrutura fundiária altamente concentradora de terras. Então, é esse o quadro, né? É essa conjuntura histórica no Brasil, desde o período da independência, que acabou se construindo e acabou consolidando toda essa questão da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Agora, né, quando a gente chega na Revolução de 30, como eu já disse para vocês, a gente tem então uma ascensão de uma burguesia urbana industrial ao poder, né, a partir daquele pacto que eles fizeram com o grande latifúndio capitalista. Mas, né, a queda dessa oligarquia cafeeira não acarretou nas transformações na estrutura fundiária. Então, ou seja, apesar de nós termos uma ruptura, né, política e econômica na Revolução de 30, a gente não tem uma alteração nessa estrutura de agrária brasileira, né, que ainda continuou altamente concentradora. Né? Ou seja, eles queriam manter aquele status quo de uma propriedade, né, de grandes propriedades concentradas nas mãos de poucas pessoas. Alguém tem alguma questão? Professor, Oi, só posso trazer assim uma contraproposta? pode falar. É que o senhor comentou das vilas rurais aqui do estado do Paraná, né? Aham, As vilas rurais, eu acho que sempre foi um pedaço muito pouco de terra. Nunca dá para se plantar numa vila rural para sustentar uma família. Aquilo lá basicamente foi para criar um conjunto no. Eu acho que foi mais questão de moradia, de ter um lugar para construir uma casa, do que propriamente comprar. E os programas do governo federal, assim, que de ajudar o pequeno agricultor a possuir sua terra, eu acho que eles foram bem planejados. O problema é que o pequeno agricultor foi vender suas terras. Que daí aquele então, grande, vamos dizer, a Carol é uma grande latifundiária, eu que o senhor ganhou as terrinhas ali perto dela ali, ela foi comprando nossas terras. O pessoal foi a mesma coisa da minha casa, das casinhas Minha Casa Minha Vida. O pessoal foi vendendo. E se você for plantar hortaliça, verdura, essas coisas, não é algo que vai se necessitar de muito dinheiro para se investir. Investimento muito pouco. E depois do programa Fome Zero, onde que o governo teve que começar a comprar as merendas escolar dos alunos, foi uma força mais ainda para o pequeno agricultor. Mas muitos pequenos agricultores apenas desistiu do sítio. Você não imagina que sítio, mesmo que você não ganhe dinheiro com ele, o valor da terra é muito cara. isso, exatamente isso, Thiago. Né? Só lembrando, né, que na verdade, né, como eu disse, o programa Vilas Rurais aqui do Paraná, que foi feito pelo Jaime Lerner, né, inclusive eu estudei na iniciação científica como que foi as vilas, esse programa aqui na minha cidade, e eu consegui comprovar que foi um total fiasco,
porque é justamente isso que você falou, né? Eu consegui comprovar que 70% das pessoas que estavam nas casas, morando nas propriedades, já eram terceiras pessoas que estavam passando por ali. Apenas 30% eram dos moradores originais do programa, né? Ou seja, esse programa Vilas Rurais aqui no Paraná, ele não deu certo. Basicamente, a ideia do Jaime Lerner era de você tirar essas pessoas que estavam morando de forma precária nas pequenas e médias cidades, levar elas para o campo, onde elas ficassem mais perto das grandes produções, das grandes monoculturas, né? Então, eles fizeram isso em todo o Paraná e direcionaram justamente as áreas, né, onde seria das vilas rurais, justamente perto das grandes propriedades, ou seja, ficava intrincada entre grandes propriedades. Para o quê? Para você facilitar aquela mão de obra para eles trabalharem ali nas grandes propriedades. Mas não deu certo, né? Justamente porque faltou crédito, faltou também um apoio de assistência técnica por parte da Emater, que ela não deu seguimento, né, conforme estava no planejamento do programa Vilas Rurais, ou seja, deu totalmente errado. E também tem outros estudos, né, de outras vilas rurais aqui do Paraná que comprovam, que chegam no mesmo resultado que eu cheguei a respeito aqui de Guapirama. E, como você disse, é um lote muito pequeno, dava para você fazer muito pouca coisa. Então, e além de que eles compravam terras que eram em solos totalmente inférteis, ou seja, aqui em Guapirama mesmo eles foram comprar os lotes, eram num lugar que era um solo totalmente encharcado, que era bem próximo de um córrego, ou seja, que direto, conforme dava as cheias desse riacho, inundava tudo e não tinha como você produzir nada ali. Era uma terra muito, muito infértil, tanto que em várias vezes chegava a alagar até as próprias casas, né, dependendo da quantidade de chuvas. E também num outro ponto também de alguns processos, né, de distribuição de terras que teve no Brasil nos anos 90, né, teve justamente esse problema de você a questão não é só você dar a terra para essas pessoas, você tem que ter toda uma outra estrutura, né? Você tem que ter ligações, né, com o mercado, você tem que oferecer crédito para essas pessoas, você tem que oferecer uma assistência técnica adequada e continuada, né? Esse fato da assistência continuada foi um dos principais problemas, né? Porque a gente vê a partir dos anos 90 tem um total sucateamento tanto da Emater quanto da Embrapa aqui no Brasil. Ou seja, tudo isso compõe essa estrutura de sucateamento e de você não dar esse segmento para essas pessoas. Agora, né, como você disse, né, a respeito desse programa, né, das merendas, que foi algo que foi aprofundado principalmente pelo governo do PT, né, aí já veio junto também toda aquela questão e as verbas do Pronaf, né, então a gente vê, né, que algumas pessoas elas não conseguiram se estruturar da forma adequada. Em compensação, tem vários produtores que conseguiram se inserir muito bem, né, dentro dessa estrutura mercadológica e utilizaram também muito bem esse crédito, né, do Pronaf. E um outro programa que a gente teve também
nos anos 2000 foi o Banco da Terra. Não sei se aí na tua cidade tem, Thiago. Banco da Terra, professor? É, o Banco da Banco da Terra, Terra. só dúvida, o Banco da Terra foi aquele lá que foi o financiamento dos sítios? Isso, é esse um Acho que mesmo. 20 anos para pagar, mais ou menos? Isso, é esse um mesmo. Esse daí acho que foi o melhor até agora, hein, professor? Esse foi bem estruturado. Ô, professor, você sabe o que eu tava pensando? Que o senhor falou uma coisa tão certa, tão certa. Eu não sei se na cidade dos amigos aí vai ter a Vila Rural. Mas você já percebeu que só mora gente rica quase nas Vila Rural? Que o Então, banco, isso é, que o Banco da Terra, ele foi um projeto que ele deu, ele comprou, ele financiou o sítio para quem já morava nesse sítio, vamos dizer. Se era funcionário de uma fazenda ou morava num distrito, alguma coisa, era mais fácil conseguir esse financiamento. E a Vila Rural não, deu para quem morava na cidade. Então muita gente comprou ali, basicamente por área de lazer, vamos dizer. Era um espaço grande para ter uma casa maior, com piscina, perto da cidade, menor barulho, e o Banco da Terra não. O Banco da Terra financia sítio aqui na cidade, aqui tem sim, de 3, 4 alqueiros. é exatamente isso. Inclusive a Vila Rural aqui da cidade, agora ela começou é bem isso que você falou, ela começou a se transformar em uma área de lazer, ou seja, a pessoa que já é o quarto dono daquele lote da Vila Rural já é uma pessoa que tem dinheiro para comprar aquela propriedade e a pessoa acaba investindo, acaba fazendo a big de uma casa, coloca piscina e área com churrasqueira e passa a virar isso, passa a virar uma área de lazer, mas já é o quarto dono da terra, né? Sendo que na própria legislação da Vila Rural, né, consta que a posse daquele lote de terra é exclusivo daquela pessoa que foi beneficiária do programa lá no começo, ou seja, então essas pessoas, né, que estão construindo, né, grandes casas e colocando piscina nesses lotes da Vila Rural é algo totalmente incerto, porque eles não têm é, o papel, eles não têm a escritura legalizada da posse desse lote. Ou seja, então, se de uma hora para outra o Estado, né, resolver mexer com essa estrutura, é perigoso a pessoa perder todo esse investimento que ela fez, né? Porque ela não tem a posse legal desses lotes. Eu Ô, não professor, compraria de jeito nenhum um lote desse. mas o senhor comprou a casa popular do Minha Casa Minha Vida? É a mesma coisa, professor, se não tiver pago todo o financiamento? Isso é a mesma coisa. Ela Só não, que desvi, ela não desvincula, né, do nome daquela pessoa, né, que o foi senhor tem. beneficiária do programa, né, enquanto ela não pagar tudo, né? Mas tem que fazer um contrato de compra e venda e assinar uma promissória, né? É, Contrato em cartório, pra se não receber o valor de volta, né? mas é algo, né, que não tem É muita questionável, segurança. né? É É. questionável. Bem, então vamos lá. É, um outro ponto, né, que o Estado brasileiro ainda nesse momento, né, e isso a gente está falando lá dos anos 60 e anos 70, é algo que o Estado brasileiro ele adotou como estratégia foi de fomentar a colonização de novas áreas, né, de fronteiras aqui no Brasil. Né? Então a gente vê, né, grandes espaços, né, grandes territórios que até então eles não tinham, né, tanta ocupação, né, para o uso agropecuário, então eles começam a se intensificar justamente nesse momento. Né? Foi o que ocorreu aqui no sudoeste do Paraná, né? Foi o que ocorreu no centro-oeste do Brasil,
se deu justamente a partir desse momento, ou seja, essa expansão da fronteira agrícola para você, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade do setor agropecuário e também tentar resolver, né, isso de forma muito velada, né, tentar resolver esse aspecto do acesso à terra, né, e de você tentar distribuir essa terra para essa população que começava a ficar sem terra nesse momento. Né? Então, muito interessante, um elemento muito interessante que aconteceu nesse momento foi que grande parte, né, dos produtores gaúchos, nesse momento, que se endividaram ao longo das décadas, eles acabaram perdendo as suas propriedades e, com o dinheiro que restou para eles, eles compraram, então, terras no centro-oeste do Brasil e também no sudoeste do Paraná. Então, por isso que a gente vê, né, muitos gaúchos aqui no sudoeste do estado e muitos gaúchos e catarinenses no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né, em Tocantins, né, no que é conhecido como o Mato Piba, né, que é uma área hoje que tem uma produção de grãos muito intensa, que é muito forte, começou então a ser ocupado justamente nesse momento, né, anos 60 e início dos anos 70. Então, eu tirei essa parte, né, do texto, que vai nos dizer o seguinte, que no período de 30 a 45, a sociedade brasileira passa de uma economia agroexportadora para uma economia urbano-industrial, ao mesmo tempo em que assiste à mudança de uma política de imigração e colonização com populações estrangeiras, europeias, não portuguesas e japonesas, para uma política de orientação das correntes migratórias internas. Né? As migrações dirigem-se para as cidades do litoral, em todas as regiões, simultaneamente a uma política de colonização de novas terras, com populações nacionais. Né? Foi o que eu disse, né? Principalmente pessoas, né, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né, indo ocupar terras na fronteira agrícola. Né? Então, a gente já traz, né, também, dentro dessa discussão, o processo de construção de Brasília, que aumentou esse processo de interiorização, né, do território brasileiro e de ampliação da fronteira agrícola. O que é essa fronteira agrícola que a gente fala? É essa ampliação da ocupação de terras com viés para a produção agrícola. Então, quando vocês virem, né, esse termo fronteira agrícola, significa isso, significa de você ocupar terras, né, que antes não eram, que antes não estavam disponíveis para a produção agropecuária. Então, é isso que significa esse termo fronteira agrícola. Então, dentro dos marcos, né, normativos a respeito dessa estrutura agrária brasileira, ou seja, essa estrutura de acesso à terra, e também com relação à estrutura agrícola, que significa a produção, né, agropecuária, a gente tem um dos marcos legais que é a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que normatizou as relações de trabalho no campo, ou seja, o próprio campo ele necessitava de uma modernização das leis trabalhistas, ou seja, precisava de uma regulação que se estabelecesse para aquele trabalhador rural. E foi isso que aconteceu lá em 1963. Agora, quando a gente pega
né, a partir do regime militar, em 64, tem a elaboração do Estatuto da Terra, que vai o quê? Que vai normatizar o acesso à terra no Brasil e, consequentemente, toda a política de desenvolvimento rural. Então, esse estatuto, ele estava em um dos principais itens, era o título 2, que tratava das formas que seriam feitas a reforma agrária, e o título 3, que significava o quê? Significava o conjunto de medidas estatais, programas estatais, que visassem o desenvolvimento rural. O que é esse desenvolvimento rural? Você, através de políticas de crédito e também de assistência técnica, você ajudar no aumento da produção e, consequentemente, no crescimento econômico dessas pessoas que estavam trabalhando, que estavam produzindo no campo nesse momento, né? Então, a partir desse marco normativo, se estabeleceu que a reforma agrária, né, ela seria feita a partir da, da compra, né, da compra de terras improdutivas, ou seja, de você fazer, de você acabar indenizando o proprietário daquelas terras improdutivas e de você pegar essas terras e distribuir para as pessoas que eram aí ex-trabalhadores rurais que estavam aí sem terras. Então, é esse o elemento, né, da reforma agrária, né? Sendo que em outros países, o que acabou ocorrendo? O próprio Estado, ele ia lá, tomava para si aquelas terras improdutivas, né, independente do dono, e você não dava nenhum dinheiro para esses proprietários e você pegava essa terra e redistribuía para a população. No Brasil, ocorreu totalmente o contrário com esse marco regulatório. A reforma agrária, ela tinha que, então, indenizar esses proprietários, ou seja, o Estado tinha que pagar esses proprietários, né, por aquelas terras improdutivas e redistribuir para a população. Então, é dessa forma que se estabeleceu esse marco normativo da reforma agrária brasileira a partir dos anos 60. Então, o que a gente acaba observando nesse momento? Um Estado, né, que se torna pressionado por essa burguesia urbana, industrial, por outro lado, também pressionada pelos grandes latifundiários capitalistas, né? Ou seja, então, era necessário a agricultura aumentar a sua produção. Então, como que eles iriam aumentar essa produção? A partir do quê? A partir da modernização das técnicas de produção agrícola. Então, é a partir desse momento que a gente vê o quê? Que a gente vê aqueles pacotes, né, de insumos agroquímicos que começam, então, a ser utilizados em larga escala, né, no campo brasileiro, a mecanização, ou seja, a substituição da mão de obra humana para o trabalho das máquinas, né? Essa imagem, né, ilustra muito bem essa questão da mecanização do campo, né? E isso aconteceu de forma muito intensa aqui no Paraná, né? Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também nas grandes propriedades rurais no centro-oeste do Brasil. Então, embora, né, a modernização da agricultura não seja sinônimo de mecanização, o uso intensivo de máquinas e implementos foi importante e indicador de mudança no padrão agrícola. Ou seja, o que isso significa? Que vários fatores contribuíram para incrementar a tecnificação da agricultura no Brasil.
O primeiro deles, a internalização da indústria de tratores e implementos agrícolas, facilitando sua aquisição pelos agricultores. Só lembrando, pessoal, que nesse momento eu tenho essa facilitação para a compra de máquinas e implementos agrícolas no campo brasileiro, principalmente para os grandes produtores, né? Ou seja, linhas de crédito específicas para os grandes produtores rurais, ou seja, o pequeno produtor, nesse momento, anos 60 e início dos anos 70, ele não foi contemplado com esses programas de crédito. Então, é por isso que boa parte desses pequenos produtores rurais, eles não conseguiram competir no mercado com esses grandes produtores. Por sua vez, eles acabaram o quê? Acabaram se endividando e acabaram vendendo essas terras e foram o quê? Foram para as cidades. Então, foi esse o processo que acabou se intensificando aqui no Brasil, nos anos 60 e anos 70, e que vai resultar o quê? Vai resultar no inchaço das cidades, no grande número de pessoas do campo para as cidades brasileiras. Então, por isso que a gente utiliza esse termo, modernização conservadora da agricultura. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa modernização das técnicas, nas formas de se produzir no campo, ela não alterou a estrutura fundiária brasileira, que continuou altamente concentradora de terras, por isso o termo conservadora, que de certa forma, acabou afetando principalmente os pequenos proprietários rurais, que não conseguiam competir nesse mercado, né? E justamente pelo avanço pelo avanço das grandes monoculturas, cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, a produção intensiva de gado, ou seja, então esses pequenos produtores, né, eles não conseguiram então adentrar nesse mercado de forma competitiva. Então, boa parte deles acabou, né, vendendo a sua propriedade a um preço muito baixo. Isso aumentou o que? Aumentou a concentração de terras, porque quem que comprou essas terras eram os grandes proprietários, ou seja, aumentando o seu poder territorial. E essas pessoas, esses proprietários, pequenos proprietários rurais, eles tiveram que ir para as cidades, né, com as suas famílias. Acredito que na família de vocês, né, principalmente aí os pais ou os avós, boa parte deles vieram do campo, né? Toda a família da minha mãe, né, lá de Siqueira Campos, eles eram de uma cidade chamada Santana do Itararé. A família da minha mãe, eles eram, né, de pequenos proprietários rurais, e foi justamente nesse momento, por não conseguir essas linhas de crédito e por não conseguir competir, né, com esse grande agronegócio, eles tiveram que vender a um preço muito baixo as suas terras e tiveram que ir morar nas cidades e passar o quê? Passar a viver dos subempregos. Ou seja, então, os meus tios, que eles trabalhavam lá no campo, eles tiveram que ir para as cidades trabalhar o quê? Trabalhar de carpinteiro, né? Trabalhar no comércio, trabalhar de pedreiro, porque essa era a única forma de você se inserir e conseguir um rendimento para você se manter. Acredito que, né, isso foi algo muito comum aí com os parentes de vocês. Professor, Oi. Eu vim pro sítio tem 29 anos. Até isso eu morei no sítio, trabalhei no sítio, trabalhava na roça. Meus pais também. Então, quando a gente era criança, aquele tempo, eles eram empregados em sítios, fazendo. Você trabalhava, o que você trabalhava era só para comer, e olha lá, porque os filhos também tinham que ajudar a trabalhar para comer, senão não comia. A vida no sítio, para quem era empregado, era muito difícil.
Isso, com certeza. Era exatamente isso, Sônia. Não tinha assim, não, você não passava fome, mas era bem difícil. Comer era mais difícil, se vestir era mais difícil. Naquela época, tudo era mais difícil. Eu lembro que eu trabalhava na roça. Isso foi algo muito comum, Sônia, nesse momento, justamente, né, justamente por isso, né, porque até então no campo brasileiro a gente tinha, né, várias famílias, né, assim como a sua família, que eles, né, trabalhavam, né, para esses grandes proprietários e conforme se deu o processo de mecanização, de modernização da agricultura, acabou que não tinha tanto emprego para essas pessoas no campo pela mecanização e foi o momento em que todo mundo teve que ir para as cidades, né? Acho que foi isso que aconteceu com a sua família, né? Isso. E vai em busca de uma coisa melhor também, né, professor? É exatamente Um isso. estilo de vida melhor. Exatamente isso. Então, essa, essa, essa redução, né, da força de trabalho familiar em favor dos assalariados e também da mecanização, isso acabou ocorrendo o quê? Acabou ocorrendo o processo de liberação, né, de grande parte, né, de pessoas que eram trabalhadores rurais, eles foram liberados do campo e tiveram que ir para as cidades. Automaticamente, com esse grande número de pessoas nas cidades, né, acabou ocorrendo o quê? Acabou ocorrendo o fenômeno de achatamento dos salários, né? Então, por isso que nesse momento, né, principalmente nas pequenas cidades, né, onde eu tinha os, os, aqueles que eram, né, ex-trabalhadores rurais, eles vão então para as cidades e começam a trabalhar como carpinteiro, como pedreiro. Então, esse aumento, né, de pessoas nesse subemprego acabou o quê? Acabou gerando o fator redução dos salários, né? Inclusive, no ramo, né, da construção civil, se a gente pegar os pedreiros, né, lá de antigamente, antes de todo esse processo, né, de êxodo rural, os pedreiros eles tinham uma renda até média, ou seja, eles tinham ali um rendimento bem assim, bem superior se a gente comparar com o rendimento, né, dos pedreiros a partir do êxodo rural. Por quê? Porque daí aumentou o número de pedreiros trabalhando nas cidades. Isso automaticamente gerou o quê? Gerou uma redução nos salários, que é algo totalmente diferente, né, se a gente observar hoje o cenário aí do mercado de trabalho da construção civil, principalmente aqueles, né, que já são pedreiros, né, aqueles que já são bem velhos, antigos na profissão. Né? Inclusive, meu pai, ele já há mais de 40 anos, ele é pedreiro, e teve uma vez que ele me contou aí essa questão, né? Porque lá na época do êxodo rural, depois, nos anos 80, o salário dos pedreiros, né, achatou muito. Depois, né, quando eu tenho o processo de ampliação das vagas de emprego em outros setores, o pessoal acabou deixando de lado a construção civil. E isso fez com que a mão de obra do pedreiro, né, aumentasse o seu valor, ou seja, os pedreiros acabaram ganhando um pouco mais se a gente comparar os rendimentos lá dos anos 80. Então, vejam, né, toda essa dinâmica dos salários que são regulados também a partir dessa migração campo-cidade. Aqui uma figura, né, essa figura dos boias frias, ela é bem emblemática, porque significa o quê? Significa que eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo,
né? E depois esse campo se tecnificou, essas pessoas tiveram que ir para as cidades, morar nas periferias de forma muito precária. E pelo fato delas terem trabalhado a vida toda no campo, né, elas acabaram sendo absorvidas, né, novamente nas grandes monoculturas, né, durante os períodos ali de colheita e também, dependendo da cultura, no período de plantio, ou seja, esses boias-frias são pessoas que moram nas cidades, que vão até o campo, trabalham o dia todo e depois voltam para as cidades. Tudo isso com um salário bem reduzido, né? Justamente por quê? Porque eu tenho um grande número de pessoas nessa condição, isso faz com que os grandes proprietários rurais eles joguem o salário lá embaixo. Aqui também, né, uma outra imagem, né, muito comum, né, principalmente ali dos anos 70, né, com o programa do Proálcool, né, a produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, né, na época da colheita, que exigia muita mão de obra. Hoje, também esse setor da cana-de-açúcar está sendo afetada por essa intensa mecanização, ou seja, as máquinas hoje estão fazendo esse trabalho, né, do corte da cana, né, só dependendo do relevo que daí eles recrutam esses trabalhadores por temporada. Acho que aqui eu já falei. Então, essas migrações das cidades para o campo, né, a concentração de terra e dos meios de produção provocou o fenômeno que se tornou conhecido como o êxodo rural. Então, na busca, como a Sônia disse, na busca de melhores oportunidades de sobrevivência, esses migrantes tiveram duas alternativas: as cidades ou as regiões de fronteira agrícola. Né? Como eu disse, os gaúchos, catarinenses, eles buscaram na fronteira agrícola do Centro-Oeste, né, tentar sobreviver. E outras pessoas, né, tiveram que ir para as cidades ocupar as vagas dos subempregos. Então foi esse o processo que acabou ocorrendo no Brasil. Então essa é só para terminar, pessoal, essa é um gráfico, né, que demonstra bem essa questão, né, da população urbana e a população rural aqui no Brasil. Né? Então, observem que o Nordeste, né, pelo fato dele não ter atravessado esse processo de modernização da agricultura, como ocorreu no Sul e no Sudoeste, vejam que a população rural ela foi superior à população urbana até meados dos anos 80. Depois eu tenho uma intensificação dos processos de urbanização. Agora, se a gente comparar com o que ocorreu no Sudoeste, no Sudeste e no Sul do Brasil, a gente já observa o quê? A gente observa aqui no Sudeste que desde os anos 50, devido ao quê? Devido a intenso processo de industrialização por substituição de importação, eu tenho a população urbana maior que a população rural já desde os anos 50. No Paraná, foi um tanto diverso esse processo, porque eu tenho a população rural maior que a população urbana até os anos 70. Por que até os anos 70? Porque é nos anos 70 que se intensifica aqui no Paraná o processo de industrialização e, consequentemente, o processo de modernização da agricultura, que acabou liberando, né, essa quantidade de mão de obra do campo para as cidades. Então, vejam que no Brasil, que no sul do Brasil é totalmente diferente do Sudeste, ou seja, essa liberação da mão de obra rural para as cidades, elas aconteceram em momentos diferentes. Isso nos ilustra o quê? Que o Sul estava
um momento de desenvolvimento industrial diferente do Sudeste, ou seja, no Sudeste, o desenvolvimento industrial ocorreu primeiro do que no sul do Brasil. Alguém pode me dizer o que significa essa imagem, pessoal? Só para a gente fechar. Então, vou falar então, ninguém falou. Primeiro que na primeira imagem está mostrando o maquinário ali já, né? Ali no campo, então quer dizer que já não tem mais aquela extensa vaga de emprego para as pessoas do campo, né? Aí esse mesmo camponês daí vai para a cidade e daí lá também vai procurar emprego e lá também não tem emprego. Isso, é justamente isso. Daí, para onde que ele vai recorrer? Ele vai recorrer para o subemprego, né? Ele vai, então, né, ele vai ser pedreiro, ele vai ser carpinteiro, ele vai ser encanador, ele vai se tornar também boia fria, né? Porque daí ele passa a morar nas cidades e trabalhar de forma precária no campo, né? Trabalhando por um salário muito reduzido. Então, é esse o processo que a gente vê, ou seja, ele acaba deslocado das duas realidades. Ele não consegue ser absorvido de forma adequada nem no campo e nem na cidade. Porque as máquinas foram tanto para as cidades quanto para o campo. E aí foi sobrecarregando, as máquinas foram substituindo as pessoas foram ficando desempregadas, e aí não tinha emprego para todo mundo, a pessoa tem que se recorrer a outros tipos de serviços, como trabalhos informais e outros. Exatamente isso. Deu para entender, então, pessoal, essa relação da modernização da agricultura com a migração, né, do campo para as cidades? Vocês conseguiram entender, então, esse termo de modernização conservadora? Sim. Bom, Sim, eu sim. acho que sim. Isso é questão que cai muito em concurso, viu, gente? Engraçado que ele fala isso só no final, né? Ele fala isso no começo. Daí Ele só fala no final, que quem prestou atenção prestou. Senão assiste de novo. Vai ter que assistir de novo. Parece youtuber. Por falar em YouTube, eu estou subindo os vídeos das aulas no meu canal do YouTube. Então eu vou passar o link pro. Ou é só vocês pesquisar lá no YouTube, Alessandro Bicelli, que já vai aparecer lá as aulas. Nossa, outro professor. Famosinho ele. Acho que daí também fica mais fácil, né, pro pessoal do que você ter que pesquisar lá no grupo, né, do Whats, a aula. Lá no YouTube já vai estar tudo, né, na sequência, certinho. É mais fácil para quem quiser assistir de novo, né? Não vou me inscrever. Live, né? Não vou me inscrever. Se inscreva lá no meu canal, dê um like, faça um comentário. E compartilha para os amigos. Compartilhe com seus amigos. Nos ajude aí na divulgação. É isso aí, então, gente. Obrigado aí pela presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa aula e nos vemos aí na sexta-feira. Boa noite aí a todos.
Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite.